A porta se fecha atrás de mim com um baque surdo, como o último suspiro de um segredo milenar. Estou só, mas não abandonado. O ar pesa, carregado de incenso e mistério, e meus passos ecoam no chão de mármore, como se a própria terra respondesse à minha inquietação. A venda sobre os olhos é de veludo negro, mas não é a escuridão que me cega, é o peso do que não sei, do que ainda não compreendo. As vozes, antes sussurros distantes, agora se aproximam. Mãos firmes me guiam, mas não são mãos quaisquer, são pontes entre o que fui e o que devo ser. O ritual começa, e cada palavra pronunciada é um passo em direção ao abismo do autoconhecimento. O compasso, o esquadro, a letra G dourada que brilha no altar, símbolos que, mesmo invisíveis aos meus olhos vendados, queimam em minha mente como brasas. Quem vem à nossa presença? A pergunta ressoa, e minha resposta é um fio de voz que mal reconheço. Um homem livre e de bons costumes, buscando a luz. A verdade dessas palavras me assusta. Livre. Até hoje, arrastei correntes invisíveis, medos, dúvidas, a ilusão de que sabia quem eu era. A cerimônia avança, e cada símbolo se torna uma chave. A corda que me envolve é o mundo que me aprisiona, a espada que toca meu peito, a consciência que não mais permitirá fuga. Quando a venda finalmente cai, a luz invade meus olhos como uma revelação. Vejo rostos sérios, irmãos que me observam não com julgamento, mas com a paciência de quem já esteve onde estou. O templo, antes um vazio, agora é um cosmos de significados. O pavimento mosaico, as colunas, o delta luminoso. Tudo fala, tudo respira. O venerável mestre estende a mão. Sua voz, antes austera, agora é um porto seguro. Irmão, tu que estavas perdido na escuridão, agora és parte da luz. As lágrimas vêm, quentes e incontidas. Não são de tristeza, mas de um alívio que não sabia existir. A luz não é apenas um símbolo, é a promessa de que, mesmo nas trevas que virão, carregarei dentro de mim o fogo do conhecimento. A noite avança, e os ritos se entrelaçam ao meu destino. A luva branca, o avental de pele imaculada, o juramento que selo com meu próprio sangue, ou seria minha alma. Cada gesto é uma promessa, devoção à virtude, à justiça, à fraternidade que transcende tempo e espaço. Quando o sol nasce, saio do templo cambaleante, mas não como entrei. Sou um iniciado. E no silêncio do amanhecer, enquanto o mundo desperta, sinto que algo em mim morreu e renasceu. A iniciação não é um fim, mas o primeiro passo de uma jornada sem término. A luz que acenderam em mim não é para guardar, mas para compartilhar. E no peito, onde antes havia dúvidas, agora pulsa uma certeza: pertenço a algo maior. À maçonaria, à humanidade, ao eterno ofício de lapidar a pedra bruta que todos carregamos dentro de si. E, no fundo, sei que nunca mais estarei só. Ao cruzar o portal do templo, o mundo exterior parece desbotado, como uma pintura exposta ao sol por séculos. As ruas, antes meros caminhos de pedra, agora são mapas de símbolos ocultos. Um lampião aceso na janela de uma casa comum me faz lembrar do delta flamejante. O som de uma sineta ao longe ecoa como o gongo que selou meu juramento. Até o vento, sussurrando entre as árvores, parece carregar consigo perguntas não respondidas. O que significa ser um guardião do segredo? Pergunto-me, enquanto aperto contra o peito o avental branco que agora é minha segunda pele. Os dias seguintes são um labirinto de espelhos. Olho-me no reflexo do copo d'água e vejo não mais o homem que fui, mas um estranho em transformação. Minha esposa nota o silêncio mais profundo, os gestos mais pausados. Você voltou diferente, ela diz, sem entender que metade de mim ainda está no templo, ajoelhada diante do altar de mármore. Na loja maçônica, os irmãos me observam com sorrisos discretos,
como quem sabe que a verdadeira iniciação acontece longe dos rituais, no silêncio do quarto, na hesitação antes de uma decisão, na dor de escolher entre o fácil e o justo. Uma noite, sonho com o pavimento mosaico. As pedras pretas e brancas se multiplicam, tornando-se um oceano de contrastes. Caminho sobre elas, mas meus pés afundam em areia movediça. Equilíbrio! Grita uma voz que não reconheço. Acordo suando, a mão apertando o compasso sob o travesseiro. Entendo, então, que a luz conquistada não ilumina apenas o caminho, ela expõe as próprias sombras que carrego. A venda caiu, mas a visão clara trouxe consigo o peso da responsabilidade. Na primeira reunião após a iniciação, sou convidado a participar de uma cadeia de união. As mãos que seguram as minhas são de homens de todas as idades, profissões, cores. Um deles, um ancião de barba prateada, sussurra: aqui, somos todos pedreiros da mesma catedral. Suas palavras me atravessam. Lembro-me do aprendiz no ritual, do simbolismo da pedra bruta. Quantos golpes de maço ainda serão necessários para que eu me torne uma pedra polida? Quantas arestas precisarei desbastar até que minha verdadeira forma, esculpida pela virtude, finalmente emerja? Anos se passam, e a vida me leva a caminhos inesperados. Há dias em que a luz do templo parece distante, ofuscada por tempestades pessoais. Em um desses momentos, encontro um irmão no mercado, carregando sacos de farinha. Ele me vê, para, e sem dizer palavra desenha um esquadro no ar com o dedo. Sorrimos. Nenhuma explicação é necessária. Naquele gesto simples, está tudo: a lembrança do juramento, a força da fraternidade, a certeza de que a iniciação não é um ponto final, mas uma semente plantada. E enquanto houver sementes, haverá florestas. E assim, entre o martelo e o cinzel do cotidiano, continuo a erguer, não uma catedral de pedra, mas um templo interior. Um lugar onde a luz, mesmo trêmula, nunca se apaga. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.